Apóstolo Miguel Ângelo, 38 anos de ministério. Programa Posso Crer no Amanhã. Olá, graça e paz da parte daquele que vive e reina para todo sempre, o nosso Senhor Jesus Cristo. Sou a Bispa Ana Caroline e sejam todos bem-vindos a mais um programa Posso Crer no Amanhã, família bendita. Amém. Graça e paz, aqui de novo, todos nós, falando a respeito da graça de Deus, esta palavra que chama à existência coisas que não são como se já fossem. Este Amém. É o poder da palavra de Deus na vida do cristão. Graça e paz a todos, que tenhamos um momento maravilhoso de comunhão. Amém. Queremos saudar os irmãos que nos acompanham através da Band Rio, através da internet, em qualquer uma das nossas páginas de redes sociais, a você que nos ouve através da 93 FM. Nosso programa é transmitido todas as quintas-feiras, às 3 horas da madrugada e às 9h30 da noite. Todas as semanas, Deus sempre traz alguém para falar conosco, para agradecer, para dizer quão bem esta programação tem feito em suas vidas. E nós nos alegramos porque queremos que a palavra de Deus realmente corra. Amém. Como disse o apóstolo Paulo, ela não está algemada, essa palavra precisa correr, vidas precisam ser transformadas, porque nós estamos vivendo dias muito difíceis, não é? Todos nós percebemos que estamos realmente, a humanidade está caminhando para o fim. Né? Não há mais nada que nos assuste, parece que tudo já, vemos de tudo hoje em dia e realmente estamos vivendo num mundo caótico, cada vez mais as coisas tendem a piorar, mas não para nós, filhos de Deus, porque Amém. Nós não somos deste mundo, nós estamos no mundo, mas não somos do mundo, não é? A nossa vida realmente será sempre preservada, assim eu creio. Como filhos de Deus, como justos, o Senhor sempre vai nos preservar do maligno, vai nos preservar de todo o mal. Receba isso para a sua família Amém. Também, para a sua vida, que o Senhor vai sempre preservar você e os seus. Mesmo que nós estejamos aqui no mundo, como Jesus orou, Senhor, eu não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Então, que o Senhor sempre nos livre de todo o mal Amém. E que não soframos as consequências das atitudes impensadas, não é? Das atitudes erradas, equivocadas e pecaminosas deste mundo. Verdade. Nós temos a palavra de Deus como guia para as nossas vidas, né? E entendendo que a palavra de Deus tem sempre um caminho que nos leva a uma vida abençoada, nós nos tornamos praticantes da palavra de forma prazerosa, né? Temos prazer na palavra de Deus. Assim o salmista dizia que ele tinha prazer na lei do Senhor. Amém. E nós temos prazer na graça do Senhor. Nós temos prazer naquilo que o Senhor nos deu como orientação de vida, como princípios que fazem com que nossa vida e nossa família sejam abençoadas mesmo em tempos de crise, em tempos de dificuldade. Né? Quantos testemunhos na Bíblia nós vemos de pessoas que em tempos de crise, por terem a bênção de Deus, prosperaram, tiveram suas vidas poupadas, viram o agir de Deus de forma sobrenatural. E algumas delas até foram levantadas por Deus Amém. Para serem bênçãos para outras Amém. Pessoas, para manifestarem bênçãos em prol de outras vidas, como foi o caso de José. Exato. Deus Através da vida José. de José, Deus permitiu com que não só a família de José e todo o povo judeu tivesse alimento, mas também toda a humanidade,
todos aqueles que estavam próximos ali, que iam passar durante aquele período de seca, Deus poupou. E é interessante que nós vemos também a graça, meu bem. É verdade. Né? Nós vemos que ali José, né, tipificando Cristo, né, foi trocado, foi vendido, humilhado, e quiseram exatamente, sofreu, injustiçado, tantas coisas que aconteceram com José, mas em todo momento nós vemos na figura de José aquele que havia sido levantado, né, para gerar bênção para a vida do povo. E assim Deus faz na vida de cada um de nós. Eu creio. Basta nos colocarmos à disposição de Deus, basta dizermos ao Senhor, Senhor, eis-me aqui, eu quero ser bênção para a vida do meu próximo, eu quero ser sal e luz para a vida dos meus irmãos. E Deus nos usa. É verdade. Deus usa a sua vida para que você possa dar um testemunho, através desse testemunho, você edificar a vida de alguém. Amém. Deus faz com que você, por ter passado por uma situação, você tenha experiência suficiente para orientar outras pessoas. Amém. Deus te dá sabedoria para que você possa, com discernimento, com os olhos iluminados, falar para essa pessoa que está pensando talvez em suicídio ou em separação, enfim, está passando por um drama existencial. Você pode usar os seus lábios para aconselhá-la aquilo que você conhece da palavra e que você entende como certo, para que a sua vida não entre, né, no abismo, para que esta pessoa saia deste vale da sombra da morte e possa viver uma vida tranquila. Nós temos que nos colocar sempre, meu bem, à disposição de Deus, porque a graça de Deus é isso. A graça de Deus significa o favor de Deus, ou seja, não merecíamos, mas Deus, por Ele ser rico em misericórdia, Ele nos deu a sua graça, o seu favor, nos salvou. Quer privilégio maior do que este? Ser filho do Deus vivo? Amém, é né? Estarmos com esta certeza dentro do nosso coração de que o Senhor morreu por nós e Ele fez uma obra tão grande na nossa vida que nós somos capazes de sairmos de uma condição de velho homem, de um homem natural, de um homem segundo os princípios do mundo, para nos transformarmos numa nova criatura. Amém. Glórias a Deus por isso. E aquilo que de graça nós recebemos, nós temos que dar. É verdade. Não é? E isso tem que começar dentro das nossas famílias. Amém. Sabe, Deus não quer que você pense em ser uma bênção primeiro para os seus amigos, na aqueles igreja, que convivem com você fora do seu lar. É verdade. Você tem que começar a Dentro ser uma de bênção dentro da sua casa. Amém. Sabe, porque às vezes nós falamos assim, em pessoas com depressão, pensando em suicídio, não é? Que nós temos que ser um canal de Deus para essas pessoas, mas às vezes um familiar nosso dentro de casa está passando por um mesmo problema drama. desse. É verdade. Às vezes é um filho adolescente que não sabe lidar com as questões que fazem parte da adolescência e quer ficar trancado no quarto, quer ficar o tempo inteiro no computador, quer se isolar do mundo porque não consegue lidar bem com os outros. E nós não podemos pensar primeiro nos de fora e depois, se tivermos tempo, vamos pensar nos de dentro. Não, temos que começar a ser bênção Amém. A partir do nosso lar e dali para fora. Né? Você precisa prestar atenção no que está acontecendo dentro da sua casa, com os seus, sabe? Ter tempo para os seus filhos, para o seu cônjuge. E até mesmo, né? meu bem, para a vida da própria pessoa mesmo, né? Com certeza. Ela primeiro tem que estar bem. Né? Nós não conseguimos imaginar uma pessoa que está mal existencialmente ruim, mal, deprimida ou passando por algum drama, né, que ela não consegue administrar, e ela servir de conselheira para uma outra pessoa. Então, é bom nós também orientarmos as pessoas. Você tem que primeiro buscar ajuda, você tem que primeiro cuidar de você. Deus coloca pessoas sempre certas no nosso caminho, basta você pedir a Deus. Nós temos no nosso ministério, olha, vários bispos, pastores, nos colocamos sempre à disposição das ovelhas, pastoras. Que tratam da alma, olha, nós temos um corpo ministerial, meu bem, de 1.333 ministros na casa do Pai, ou seja, para nós podermos o quê? Aconselhar, darmos orientação, indicarmos o caminho certo, como você falou no início,
A Bíblia Sagrada nos dá a direção e é baseado na palavra de Deus que nós iremos orientar qual o melhor caminho, qual a melhor decisão que você precisa tomar. Olha, eu quero até aproveitar esse momento, já que nós estamos falando sobre essa ajuda dentro da igreja, para falar a respeito de um trabalho muito importante que nós desenvolvemos aqui na igreja, todas as quartas-feiras, das 2 da tarde às 18 horas, que se chama Oficina de Convivência. Nós nunca falamos sobre isso aqui, mas me veio agora o desejo de convidar você, você que precisa de uma ajuda, você que precisa de uma orientação, você que deseja encontrar em outros irmãos um ombro amigo, quer um conselho, precisa, enfim, de um momento com outras pessoas também. Convívio social, temos este trabalho, né? Um convívio social que é muito importante, porque às vezes tem aquela mãe que é dona de casa, que os filhos saem para a escola o dia inteiro, o marido sai para trabalhar e a mulher fica dentro de casa às vezes e faz os seus trabalhos do lar, mas às vezes se sente isolada, sozinha, triste, né? Porque é o momento em que a pessoa fica isolada, a tendência é que aqueles pensamentos que não fazem bem venham à mente, a pessoa às vezes acaba até mesmo perdendo o seu tempo com outras coisas que não edificam, e você pode vir à nossa igreja todas as quartas-feiras, das 2 da tarde até as 6, nós temos a oficina de convivência, concursos, palestras, tudo gratuito, tá? Você pode vir participar dos grupos, né, de conversa, temos sempre pessoas para ajudar, pessoas para orientar a sua vida e um momento também que você vai poder conviver com outros irmãos e ter um tempo agradável na casa do Senhor. Para mais informações, acesse nosso site igrejacristovive.com.br ou ligue para nós 0 operadora 21 3017 90 90. Olha, hoje dando continuidade ao tema que já começamos há algumas semanas, não é? Temos ao longo de algumas semanas tratado a respeito das exortações à santidade que o apóstolo Paulo nos dá em Efésios, na sua carta aos Efésios, capítulo 4. Já falamos sobre diversos aspectos importantes e no último programa nós falamos do versículo 29, quando o apóstolo Paulo diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita a graça aos que ouvem. Nós sentimos a necessidade de trazer mais uma vez essa questão da nossa boca, da nossa língua, daquilo que nós falamos, porque tudo aquilo que os nossos lábios proferem vai gerar de alguma forma uma consequência na nossa vida. E nós escolhemos. Eu posso escolher, eu tenho total domínio sobre aquilo que eu falo. E eu posso escolher falar algo que vai gerar uma boa consequência, que vai gerar uma boa colheita para a minha vida, ou falar algo que não edifique, que vai gerar às vezes muitas consequências negativas, em primeiro lugar para a minha vida e depois até mesmo para os outros, né? Porque por exemplo, quando eu uso os meus lábios para falar dolosamente de alguém, para falar mal do outro, para fazer uma fofoca, para falar da vida do outro, às vezes eu posso gerar consequências nefastas para a vida do próximo, não é? Então temos que ter muito cuidado. E é claro, quando eu gero uma consequência ruim para a vida de alguém, isso é como um bumerangue. Em algum momento eu vou colher. Porque a Bíblia diz que de Deus não se zomba, aquilo que nós semearmos nós colheremos. Então, isso é algo que nós precisamos estar atentos diariamente, não é? Porque nós entendemos que a todo tempo nós somos tentados para usarmos os nossos lábios de forma errada. Mas Tiago nos deixou uma grande lição sobre isso, o apóstolo Tiago, quando ele compara a nossa língua com diversas coisas diferentes que guiam, né? Ele fala sobre o navio, ele fala sobre enfim, até mesmo fogo, né? É verdade. Então ele diz assim, olha só o que diz Tiago, capítulo 3, versículo 2, diz assim: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. E ele diz no versículo 4,
Diz assim: observai igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. No versículo 5, assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasa tão grande selva. Então nós podemos observar, meu bem, que quando nós não controlamos a nossa língua, a nossa confissão, ela pode, quando é utilizada de forma ruim, por fogo numa floresta, trazendo para a nossa vida diária, através de uma má confissão, de uma palavra rude, uma palavra impensada, no momento errado, no momento errado, ela pode ocasionar uma discussão, até mesmo brigas. Quantas pessoas não tomam cabo da sua própria vida em função de uma atitude precipitada, né? Um xingamento, um gesto errado no momento errado e acabou. Então nós temos que saber que a nossa boca, a nossa confissão, ela tem que ser sempre uma fonte de água viva a jorrar. Nós não podemos utilizar desta mesma fonte, uma forma de jorrarmos água amarga e água doce, servir para abençoar, mas também para amaldiçoar. Não. Nós, como somos pessoas transformadas em Cristo, a nossa confissão tem que estar em linha com a palavra de Deus, tem que estar alinhado com os mesmos frutos que a videira na qual nós fomos enxertados produzem frutos. Então não pode haver na nossa vida esse tipo de comportamento, porque mau testemunho é você estar dando o exemplo que vem a ser pedra de tropeço para aqueles que são neófitos na palavra, aqueles que são novos na palavra, ou então escandalizar aqueles que não ouviram falar de Cristo, mas ouvem através do seu testemunho. E aí quando você mostra um mau testemunho, essas pessoas começam a julgar Deus através das nossas próprias atitudes. Ou seja, isso que é ser crente, é agir desta forma, é ser uma pessoa que fala deste jeito, de forma dolosa, né? Uma pessoa que fala mal da outra, uma pessoa que é fofoqueira. É isto que é ser cristão? É desta forma que nós devemos agir? Às vezes é dentro da própria família. Né? Às vezes isso acontece dentro da própria família. Né? Quando uma pessoa da família fala mal da outra, quantos problemas de família aí nós vemos entre marido, às vezes o marido e a esposa acabam sofrendo consequências de uma questão com a sogra ou com o sogro, enfim. É verdade. São tantas situações que surgem, às vezes por causa de uma palavra. Né? De algo dito no momento errado, de forma errada. Algo que poderia não ter sido dito. Né? Porque eu acredito que todos nós precisamos sempre aprender a ficar um pouco mais calados, né? Isso faz bem. Tiago ensina Às isso vezes também. você precisa ficar calado, mesmo que tenha vontade de falar, você trava, porque tardio você sabe, no falar, né? Tardio no falar, porque você sabe que se falar algo no momento errado, isso pode gerar muitas consequências negativas, e não é isso que nós queremos. Nós queremos fazer aquilo que vai gerar o quê? Uma vida abençoada. Amém. Né? Famílias que vivam bem, que tenham relacionamentos saudáveis. É claro que nem sempre todo mundo vai concordar com a opinião do outro, nem sempre o que um pensa é o que o outro pensa, mas isso também não é motivo para que gere uma discussão, ou para que gere uma fofoca, para que gere algo que venha a levar a consequências piores, não é? Então, nós temos que controlar, porque a língua é um órgão pequenininho, mas pode fazer um estrago muito grande, né? E veja o que diz aqui em Provérbios, capítulo 12, versículo 6, diz assim: as palavras dos perversos são emboscadas para derramar sangue, mas a boca dos retos livra homens. Olha, o perverso, ele está sempre pronto a usar os seus lábios para quê? Para servirem de emboscada, Amém. Para gerarem mal para a vida de outras pessoas, para fazer com que outras pessoas passem por situações difíceis. Mas e o justo?
o Filho de Deus, aquele que serve a Deus, diz que a boca dos retos livra homens. Amém. Olha que bênção. Glória a Deus. Com os nossos lábios nós podemos livrar as pessoas de passarem por situações difíceis, de serem envergonhadas às vezes, não é? A boca do justo, ela faz sempre o bem. Ele continua dizendo, olha o que acontece com o perverso, com esse que as suas palavras são sempre emboscada para o outro. Diz assim no versículo 7, os perversos, esses serão derribados e já não são. Ou seja, serão reduzidos a nada. Mas a casa dos justos permanecerá. Claro, tem que haver uma diferença entre aquele que serve a Deus e o que não serve. Aquele que busca ter uma vida reta, né, que busca usar a sua vida para ser bênção para os outros, e aquele que não. Aquele que quer arrumar confusão para a vida dos outros, aquele que quer ser acusador, né, quer ser Satanás, que quer dizer acusador, né, para a vida do outro. E ele diz assim, no versículo 8, segundo o seu entendimento será louvado o homem, mas o perverso de coração será desprezado. Amém. Ou seja, conforme aquilo que eu tenho como entendimento, aquilo que eu creio, aquilo que eu pratico, a sabedoria que eu encontro em Deus e na sua palavra, conforme eu agir em relação a isso, a minha vida será o quê? Abençoado, será louvado o homem. É aquela pessoa que onde chega todo mundo fala, olha, aquele ali é um homem bom, uma pessoa boa, aquela ali é uma mulher confiável, não é? Hoje em dia nós sentimos muita falta de pessoas confiáveis, né? Porque às vezes, como diz o ditado, quem vê cara não vê coração. Quantas vezes nós confiamos em pessoas e as pessoas no momento, né, em que se aproveitam da oportunidade, né? São oportunistas. E viram as costas e às vezes são pessoas traidoras, são pessoas não confiáveis que fazem coisas para prejudicar os outros. Todo mundo já passou por uma situação dessa. Verdade. Mas a Bíblia diz que o quê? O perverso, ele não permanece. Ele por si só já se autodestrói. É abominável diante de Deus. Ele se autodestrói. Né? Mas o justo não. O justo permanecerá. O justo será louvado. O justo será abençoado. Amém. Aquele que utiliza bem a sua língua vai comer frutos bons. Isso é promessa bíblica e eu creio nas promessas bíblicas e recebo as promessas e eu quero declarar também para a sua vida. Glória a Deus. Você que nos acompanha, quero crer junto com você que aquilo que você fizer de bom vai redundar em bons frutos para a sua vida. Amém. Vai redundar em bênção para a sua vida. Amém? Amém, meu bem. E pegando também este gancho que você estava falando a respeito, né, da diferença entre o justo e aquele que é o perverso, neste mesmo capítulo de Provérbios 12, no versículo 22, ele diz assim, ó, os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas o que age fielmente são o seu prazer. Então nós estamos aqui para mostrarmos ao mundo e a Deus que nós somos prazer dele. Amém. Nós somos motivos de honra para Deus, nós somos motivos de alegria para o Senhor. Então é bom nós sabermos que a palavra de Deus, uma vez implantada no nosso coração, ela tem que frutificar, ela tem que me fazer ser uma pessoa diferente, uma pessoa boa, como a minha esposa acabou de dizer, nós temos que, aonde estivermos, mostrarmos a fragrância de Cristo, temos que ser vistos como aqueles que trazem a graça, a paz, a alegria, não o descontentamento, não a tristeza, não é, olha, chegou o crente, chegou o resmungão, chegou aquele que vai falar mal dos outros, não. Chegou aquele que vai ser sal e luz para a vida do povo. Chegou aquele que vai trazer sempre uma palavra que vai edificar a vida do próximo. Encorajar. Motivar, ajudar, não é? Exatamente, meu bem. As pessoas precisam de ajuda e elas esperam de nós, filhos de Deus, essa ajuda, sabe? Palavras, mesmo que às vezes a pessoa esteja num erro, né? Mas a pessoa quando está num abismo, ela não tem que ser colocada mais para baixo, ela tem que receber a mão que vai levantar e vai tirá-la de lá. A graça de Deus nos fez isso conosco, né? Jesus, nós estávamos como inimigos dele e mesmo assim ele nos atraiu. Amém.
Ele lançou sobre nós a graça e o seu favor e hoje nós estamos aí vivendo esta graça maravilhosa. Então, meu bem, eu penso que é desta forma que nós cristãos temos que batalhar a vida. Nós sabemos que a vida cristã não é fácil, né? Não é um conto de fadas, mas é algo que é prazeroso. É algo que nos deixa cada vez mais felizes, bem-aventurados por fazermos aquilo que é certo, por sermos motivo de alegria para a vida dos nossos irmãos. Então, vale a pena nós perseguirmos esse ideal. Amém. E olha, a palavra do Senhor diz em Provérbios 15, 26, para nós terminarmos, ele diz: abomináveis são para o Senhor os desígnios do mal. Todo desígnio do mal, tudo aquilo que for maléfico para o próximo ou para nós mesmos, tudo aquilo que for maligno é abominável diante do Senhor. Mas ele diz, mas as palavras bondosas lhe são aprazíveis. Deus tem prazer em palavras bondosas. Deus se alegra quando ele vê um filho dele utilizando os seus lábios para proferir palavras bondosas, palavras que edifiquem e que abençoem. Amém? Glória a Deus. Então, que este seja o desejo do seu coração, não só nesta quinta-feira, mas para o resto da sua vida. Todas as vezes que você abrir os seus lábios, pense antes. Não fale a primeira coisa que vier à sua mente. Pense que as suas palavras devem ser sempre boas e transmitir, como disse o apóstolo Paulo, transmitir graça aos que ouvem. Amém? Nosso programa chegou ao fim. Queremos agradecer ao meu pai, o apóstolo Miguel Ângelo, a bispa Rosana, por mais esta oportunidade de estarmos aqui no programa Família Bendita, e a você que nos acompanhou nesta programação, na TV, na rádio, na internet. Louvado seja Deus pela sua vida, que você tenha recebido estas instruções que vêm do céu para você, e certamente você será louvado por ser alguém que ama e tem prazer em viver da forma como Deus deseja. Amém? Graça e paz a todos e até o próximo programa. Graça e paz. Você foi chamado para ser bênção. Amém. Apóstolo Miguel Ângelo, 38 anos de ministério. Programa Posso Crer no Amanhã.